Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês aí 4 ações que podem dobrar de preço no médio prazo aí, nesse ciclo ainda do Ibovespa, beleza? Vamos começar aqui direto no semanal, com uma ação aí que eu já tinha trazido para vocês há um tempinho atrás, então agora eu já vou apresentá-la de novo e já vamos dar uma atualizada aí no gráfico dela e ver o que a gente pode extrair aí de informação. Então, começando aqui com Cora Saúde, a gente tem algumas informações dela. Ó, preço sobre o valor patrimonial de 0,72, tá? Então ela tem um espaço aí para crescer. A única coisa dela é que a dívida dela é muito alta e ela não está pagando dividendos, até porque ela é uma empresa nova na bolsa e ela está aí em crescimento, mas a gente tem esse pequeno problema aí de dívida da empresa, mas ela tem um espaço aí para crescer. Beleza? Vamos começar aqui então no gráfico. A gente tem o semanal. A gente pode deixar projetado aqui uma LTB, que a gente está muito próximo dela aqui ainda. A gente teve esse movimento aqui em ABC e a gente ficou preso nessa acumulação. Até aí estava tudo sem muito o que fazer, só assistir, né? E aí ela entrou nessa acumulação e ao tentar perder esse fundo dela aqui, ela deixou esse alto volume aqui embaixo. Tá? Então no semanal foi esse primeiro indicativo aí que nos deixou com uma boa indicação provável de fundo. Então, além da gente ter essa acumulação aqui, a gente teve esse alto volume na tentativa de perder esse fundo e não conseguiu. Não teve uma força vendedora suficiente para empurrar o preço para baixo. Então, passando para o diário, a gente consegue pegar um pouquinho mais de informação. A gente consegue ver aqui que ele está o maior volume comprador, o de negociação, perdão, está aqui na volta do R$ 1, valor psicológico muito forte. E a gente vê aqui justamente o volume no diário aqui no dia 2 de junho. Eu, se não me engano, eu fiz a análise 1 ou 2 dias depois, onde eu já fiz a compra justamente no rompimento aqui dessa região, tá? Então eu já estou comprado nela desde esse momento aqui. E agora ela subiu, rejeitando esse rompimento de fundo, tá? Então tentou perder o fundo, não conseguiu, rompeu para cima, fez um movimento de alta e agora ele veio testar justamente essa região aqui. Então a gente tem duas possibilidades: ou ele testava o fechamento dessa barra, a abertura dessa barra aqui embaixo, porque ainda dá um espaço aí de queda para ela, ou a gente testaria justamente essa região aqui, que é o centro desse range, que é um ponto de suporte e resistência muito forte, que como a gente vê, ele rompeu para cima e testou de cima para baixo aqui, aparentemente está rejeitando, tá? No pregão de ontem já rejeitou, tá? Então ela pode já estar se encaminhando aí para fazer um pivô de alta. Então, qual é a minha estratégia aqui, tá? Então, nessa aqui eu já estou comprado aqui por volta dos 87 centavos, se não me falha a memória. E eu tô com o meu primeiro alvo justamente aqui, né, no retorno para esse topo, justamente dessa acumulação aqui. Então, se a gente projeta um pivô, a gente vai ter justamente essa região aqui em cima, que daria esse topo junto com essa LTB aqui. Então, aqui estaria o meu alvo final, pelo menos inicial da ação, e a gente ficaria de olho justamente no rompimento dessa LTB, tá? Porque a gente voltando para o semanal, a gente vê que meu alvo final dela tá justamente nessa região aqui. Ó, a gente vê que fez esse triângulo aqui, tá? Então ele fez um movimento, fez um triângulo e perdeu, tá? Então o meu alvo final tá aqui justamente no fundo dessa região aqui, nos 2,50, tá? Então o meu primeiro alvo tá em 1,40. Depois, rompendo essa LTB, a gente tem um vácuo de liquidez aqui muito grande e que jogaria já o preço até com uma relativa facilidade lá por volta dos 2,50. Então aqui a gente teria um trade aí comprado já dessa base, vou botar da base desse pivô, um alvo de 47% e depois lá no fundo daquela formação daquele triângulo, 169%. Tá? Então é um custo-benefício aí muito interessante. Então o meu stop está em 15%. Então ela está com um momento bom gráfico e como ela tem aí um bom espaço para crescer, até mesmo pelos fundamentos, é um bom momento aí para comprar. E eu já comprei ela, estou comprado desde esse fundo. Então é a primeira ação aí
que pode dobrar de valor. Beleza? Vamos passando para a próxima aqui, então. Uma que eu trouxe há pouco tempo no canal, tá? Que é a Blau 3, a farmacêutica. Tá? Como já aconteceu alguma coisa nela aqui, eu já deixei justamente para atualizar ela aqui também. Então a gente tem aqui no semanal a LTB, já deixei marcado aqui, ó, LTB aqui, e a gente tem justamente outra tentativa de fundo, de perder fundo nessa região, ó, a gente vê que ele fez um fundo, mas ele está tentando justamente rejeitar a perda desse fundo, e eu estou justamente procurando aqui esse tipo de volume, tá? Quem já está acostumado aí, já acompanha o canal, já sabe que eu uso muito isso aqui para pegar falsos rompimentos e pivôs, tá? Quem não está inscrito no canal já se inscreve aí, já ativa as notificações para não perder as atualizações que eu mando aí, sempre vídeo novo aí 2 vezes por dia no mínimo, com bastante conteúdo aí para o estudo de vocês, tá? Então aí nós temos aqui justamente esse alto volume nessa tentativa de fazer um pivô. Então isso já chamou atenção, que a gente pode ver que estava aqui um volumezinho andando tranquilo e a gente viu um pico justamente acontecendo aí nessa pernada para baixo. Então aí no semanal isso já chamou atenção. A gente tem esse outro alvo aqui, porque a gente acompanhou outra análise, sabe que caso ele falhe justamente nessa região aqui, que ele perca esse fundo, o alvo estaria aqui por volta dos R$13, mas por enquanto eu ainda estou acreditando no movimento de alta. Agora a gente vai passar para o gráfico diário aqui e a gente vai poder ver um pouquinho melhor aí as informações que a gente consegue extrair para considerar melhor os preços que a gente pode alcançar na ação. A gente tem aqui justamente essa região aqui, ó. Quando eu fiz a análise da ação, a gente estava com maior volume de negociação justamente aqui em cima, por volta dos 20. Mas como vocês podem ver que já mudou. A gente já está aqui nos 19, maior volume de negociação aqui, justamente aqui. Tá? O que tinha como previsão foi exatamente o que aconteceu. Ele fez essa barra laranja, a gente pode ver que ele teve um candle, dois, no terceiro ele tentou perder aqui, tá? Então, esse aqui é outra que eu já comprei aqui nos 19, com 59, eu fiz a compra, porque ele tentou perder justamente essa zona, a gente pode ver que teve um aumento de volume bem importante aqui, e ele não teve força para perder esse fundo, tá? Então, aqui, isso depois de um movimento de alta e um movimento corretivo. Então, a gente tem aí uma estrutura de pivô aí bem montada. Então é um bom risco-retorno pegar justamente a base do pivô, onde fica o menor stop aí com um alvo maior possível. Então vê que aqui a gente já tem um stop de 8%, é muito pouco, bem barato o stop para um alvo aí que agora a gente vai projetar, mas a gente vê se desromper essa linha vermelha aqui, a gente vai estar fazendo um bear trap aí no semanal. Isso é um indicativo muito forte aí que a gente pode trazer uma volatilidade grande na ação aí, que todo mundo que vendeu depois de perder esse fundo pode acabar se estopando e pode gerar aí um movimento forte de alta. Então a gente projeta aqui inicialmente um pivô a partir daqui, o que nos daria justamente um preço nessa região aqui, nessa acumulação. Então aqui seria o primeiro alvo, tá? Agora a gente passando para o semanal, a gente consegue tirar aqui justamente esse alvo comprado, vamos botar daqui dos 19 até essa região aqui, 30%, que daria justamente o teste dessa LTB, tá? E aí após o teste dessa LTB, caso ele consiga romper com sucesso essa região, pode nos dar aí um movimento impulsivo que nos jogaria aí de volta lá para o antigo topo aqui e depois por último aqui em cima. Então aí a gente teria a nossa alta aí de 40, 80 e 100%, e a gente teria aí o valor dobrado da ação, tá? Mas o primeiro alvo inicial estaria justamente no teste dessa LTB. Rompendo ela, a gente tem tudo aí para seguir subindo com uma relativa tranquilidade. Então é uma ação muito boa também. Essa é uma das 4 que eu vou trazer, a melhor, tá? Embora ela tenha um preço sobre valor patrimonial de 1,92, ela tem ali dívida líquida negativa, tá? Quer dizer que ela tem mais dinheiro disponível do que dívida.
e ela ainda paga dividendos. Então, é uma empresa muito sólida, das que eu vou trazer aqui, com certeza é a mais sólida, e ela tem também um potencial bem interessante aí, que estava abandonada por enquanto, sem muito atrativo aí, pouca gente falando sobre ela. Beleza? Vamos para a próxima aqui, tá? Renova Energia, tá? Esse aí também é uma ação que eu já trouxe há pouco tempo. Essa é uma ação um pouquinho mais complicada, porque ela está em recuperação judicial, embora o preço sobre o valor patrimonial dela esteja em 0,51, uma empresa em recuperação judicial sempre é mais arriscada, tá? Mas a gente tem aqui no gráfico, no semanal, vocês conseguem ver aqui que a gente teve esse fundo, um rompimento do fundo, e a gente veio testar justamente essa região aqui de novo, tá? Tudo isso depois de um movimento corretivo e esse primeiro movimento impulsivo. Então aqui, essa ação no semanal, a gente consegue tirar muita informação, tá? Que ela fez esse movimento impulsivo corretivo depois de um falso rompimento de fundo no semanal, e a gente vê essa acumulação sendo feita aqui, e o maior volume negociado está justamente aqui em R$ 1,58, tá? Então no semanal ela dá um bom sinal aí, bem sólido de fundo. Passando para o diário, a gente consegue ver justamente o que me atraiu aí para a ação, que foi uma dica aí de um espectador aí do canal, o Léo, tá? Que me sugeriu aí dar uma analisada nessa ação e ela me chamou a atenção na hora, tá? Então a gente vê que teve bastante volume, ó, volume aqui, travando justamente nessa região. E eu comprei, foi aqui em 1,70, se não me falha a memória. Então a gente vê que ele fez um movimento, rompeu essa região e ele tentou agora fazer um teste para montar o pivô para voltar a subir, tá? Então, qual é a minha estratégia aqui nessa ação, tá? Eu tô com o meu stop abaixo desse range, que a gente vê que aqui é um ponto muito importante. Ele não pode perder essa região. Então eu tô comprado aqui em 1,70, um stop aqui embaixo em 15, 17%. Para uma empresa desse tamanho, desse risco, é muito bom, tá? Um stop bem curto até, porque a gente tem um potencial aí bem maior de alta. Agora nós vamos fazer a projeção do pivô, mas a gente vê que ela está bem encaminhada aqui, pode ser que ela já tenha feito o pivô aqui e a gente esteja retomando, ou ela ainda pode fazer um movimento corretivo para cá, tá? Mas já estou comprado, stop abaixo do range, justamente porque não poderia perder essa região aí, que é muito importante, depois principalmente de todo esse volume aqui embaixo. Voltando para o semanal aqui, a gente vê o nosso alvo onde é que está, justamente é a projeção desse pivô aqui, tá? Para cima de volta, então daria aqui dos 1,70 até justamente essa região aqui, 118% mais ou menos, tá? Sendo que meu alvo final está justamente no teste dessa barra aqui de volume. Tá? Aqui nos 13,50 mais ou menos seria meu alvo final para Renova Energia. Então o risco-retorno aí perfeito de 15% para um retorno de 100. Tá? Então essa é um outro gráfico muito interessante, embora seja uma empresa complicada. Esse aqui eu entrei até com uma mão bem reduzida, por causa que empresa de recuperação judicial a gente tem que ter bastante cautela, beleza? E agora vamos para a última, tá? Que é Azevedo. A gente tem aqui um cenário bem interessante também. A gente tem aqui basicamente o mesmo cenário, ó. Se pegar no semanal aqui a gente já vê. Essa aqui é uma pena não ter visto antes. A gente teve a formação de fundo aqui, rompimento do fundo, movimento corretivo, teste justamente dessa região, tá? Então aqui já era para estar de olho procurando compras. Então a gente tem um potencial muito grande, justamente porque ele fez um movimento bem interessante aqui, que é o movimento de alta e rejeição do movimento de alta, tá? Então esse tipo de padrão gera depois dele geralmente um movimento corretivo justamente toda essa queda. Então a gente vai um potencial aí de ver os preços rompendo essa região, tá? Então vamos marcar aqui. A gente tem o maior volume negociado aqui por volta do 2,19. Ele fez esse fundo aqui, ainda deu um falso rompimento aqui, então aqui teria sido uma entrada muito boa, muito barata. Ia dar um stop aí bem curtinho. Agora ela tá com um stop muito caro. Ó, 47% é complicado. Isso aí
para quem gosta de operar já fica bem difícil, mas ela tem um potencial aí de dobrar de valor. Vamos ver aqui no diário, exatamente aqui, ele fechou esse gap que ele deixou, ó. Ele tinha deixado um gapzinho aqui, ele fez o suporte basicamente bem em cima do fechamento do gap, e agora ele pode estar tentando romper esse topo. A gente viu que deixou bastante volume nesse candle aqui, nesse candle de ontem, tá? Então ele dando sequência acima disso aqui, ele pode já continuar subindo, ou a gente pode ver um movimento corretivo, tá? Mas o stop inevitavelmente teria que ficar aqui abaixo desse fundo, tá? Das 4 empresas que eu trouxe, essa que tem o maior valor sobre o preço patrimonial, tá? Que é 2,14, então relativamente alto, e ela tem uma dívida alta, então é uma ação aí de fundamentos não muito interessante, mas o gráfico dela ainda está muito bom, tá? Então a gente pode projetar aqui justamente esse movimento aqui, que daria um valor bastante real, eu diria, se a gente for levar em consideração o tempo que pode levar, tá? Que ele nos daria aqui, ó, do valor que a gente está agora de 2 lá para 10 reais, mais ou menos, que justamente testaria esse topo de novo. Pode acontecer, a gente já viu que é uma ação com pouquíssima liquidez, tá? Ela faz movimentos muito rápidos e a gente pode ter aí um movimento muito rápido nela. Então isso aí traz também um risco muito elevado. Então, no meu caso aqui, se eu for entrar nela, vai ser com uma posição bem pequenininha, que não vai me gerar dor de cabeça, mas ela tem tudo para seguir subindo assim que ela romper essa região dos 2,70 aqui, por exemplo, por mais ou menos isso aqui, rompendo esse candle aqui do semanal, tem tudo aí para seguir firme até os R$ 9 pelo menos. Tá? Então é uma ação complicada, arriscada, stop alto. Então o ideal aqui, no meu caso, é uma posição muito pequena, muito reduzida, mas a gente tem aí uma chance muito boa de ver o preço estourando aí de volta para lá casa dos R$ 9. Beleza, pessoal? Essas então foram as minhas 4 ações aí que podem dobrar de valor. Não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que eu dê uma olhada, é só deixar nos comentários, beleza? Valeu!